Eu convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Efésios 2, do verso 1 ao verso 10. Pastor Tonico já fez a leitura do verso 1 ao verso 3 no decorrer da liturgia, mas a nossa exposição se dará do verso 1 até o verso 10. E aqui nós temos uma pequena, uma breve, uma resumida apresentação do Evangelho. Então, se alguém perguntar para você o que é o Evangelho, você pode dizer: peraí, deixa eu ler aqui um texto que resume o que é o Evangelho, né? Às vezes as pessoas lembram de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De fato, o próprio Martinho Lutero, lá no século XVI, diz que João 3,16 é o Evangelho em resumo. Mas se você quer um pouco mais detalhado o Evangelho, você precisa ler Efésios 2, do verso 1 ao verso 10. E peço que os irmãos acompanhem então atentamente a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Pai amado, mais uma vez nós nos inclinamos diante da sua soberania, porque, ó Pai, nós, como teus servos, acabamos de ler a tua voz ao lermos a tua palavra, mas nós carecemos, ó Deus amado, que o Senhor nos abra os olhos, que o Senhor nos abra o coração, que o Senhor nos torne, ó Deus, dispostos a aceitar a palavra do Senhor, amá-la, e assim, ó Deus, a comprometidamente vivê-la, com obediência sincera, na dependência do poder do teu Santo Espírito. Abençoa-nos, ó Deus, nos conduz à verdade, nos conduz, ó Deus, ao entendimento da tua palavra, para que, ó Deus, possamos encontrar vida em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, aqui nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito de como ocorre a salvação de Deus em Cristo Jesus em nós. E essa salvação, ele pontua pelo menos três verdades, três aspectos dessa salvação. A primeira delas está do verso 1 ao verso 3, se os irmãos atentarem, ele está falando que nós, merecidamente, estávamos, todos nós, desde o nosso nascimento, debaixo de um juízo, debaixo de condenação de Deus. E esta é a situação de todos os homens, indistintamente, independentemente se nascem em famílias cristãs, ou se nascem em outras religiões, ou no próprio paganismo, ou na ignorância do Evangelho. Todos nós, por mais que tenhamos uma boa moralidade, por mais que nós nos esforcemos pelas obras, pelas virtudes, ajudando as pessoas, todos nós estamos debaixo da mesma sentença, debaixo da mesma condenação, que é a morte, que é a condenação, todos. Paulo fala isso então do verso 1 ao verso 3. Do verso 4 ao verso 7, a palavra agora nos traz um segundo ponto, que é dizer-nos que a salvação, que não pode ser obtida por nós, ela foi realizada de forma perfeita, consumada, completa por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus somente. E do verso 8 ao verso 10, então nós encontramos a terceira afirmação do apóstolo Paulo, que
é pela graça que nós recebemos essa salvação para vivermos a santidade e a produtividade da obediência nele. Então nós temos essas três verdades, do verso 1 ao verso 3, do verso 4 ao verso 7, do verso 8 ao verso 10, tá? Deixa eu aproveitar e já didaticamente dar uma sugestão aos irmãos. Eu não sei se os irmãos têm o hábito de anotar sermões. A gente tem incentivado as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos a terem um caderno, um livro, qualquer coisa, um papel, folha solta, e anotar sermões. Por uma questão muito simples: quando você só ouve, você tem um percentual de retenção. A memória nossa, ela trabalha dessa forma. Quando você ouve e anota, e você está fixando e visualizando o que você está escrevendo, a fixação, a assimilação da verdade, ela é maior. Quando você ouve, anota e depois em casa, na sua devocional, na sua leitura bíblica, no seu culto doméstico, você volta a essas anotações e memoriza e rememoriza e lembra o que você anotou e aproveita no culto doméstico para comentar com a família o sermão, para o que de proveito podemos aplicar na nossa vida, a quantidade de assimilação e de fixação da verdade, ela intensifica mais ainda. Então só uma sugestão para os irmãos no aspecto prático. Por isso que eu fiz o resumo, para a gente poder então desenvolver. Então, em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 3, todos nós nascemos debaixo da condenação e estamos mortos por causa dos nossos pecados. Talvez você possa dizer assim: mas pastor, por que todos nós nascemos mortos? Por que Deus, Ele já nos traz a existência debaixo do jugo de condenação? Eu não fiz nada. O que eu fiz para nascer sob condenação? Eu não roubei, eu não matei, eu não sou um perverso, eu não sou um estuprador, eu não sou um pedófilo, eu não sou ninguém que ofenda. Eu procuro viver minha vida de forma correta, íntegra, eu procuro ajudar as pessoas. Por que eu já nasci? Não é porque eu estou vivendo e a minha vida está agora resultando em condenação. Observe bem que a sentença de condenação, ela é dada a partir do momento que existimos. Salmo 51 verso 5 nos diz o quê? Abra lá comigo, por favor. Salmo 51 verso 5, o que a palavra de Deus nos declara. Deus, Ele nos diz no Salmo 51 verso 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi aqui não está falando que a relação sexual, a união conjugal do pai e a mãe é pecaminosa. Não é isso que ele está dizendo. Não é o ato da concepção em si que é pecaminosa. Ele está dizendo que ele foi concebido já em pecado. Ele passou a existir sendo portador do pecado. Todos nós então já nascemos mortos espiritualmente, todos nós. Então não há um justo sequer. Abra comigo, por favor, em Romanos capítulo 3, e veja o que as escrituras testificam a respeito de quem nós somos, da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza moral, espiritual. Romanos capítulo 3, do verso 9 ao verso 18, o que a palavra de Deus, como que Deus nos vê na nossa natureza, como que nós somos, existindo sem a graça de Deus. Romanos capítulo 3, do verso 9 ao verso 18, a palavra de Deus diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, que têm já uma cultura de ter a Bíblia, que desde a sua meninice, ao 8º dia de nascido, os meninos já são circuncidados, que crescem ouvindo a lei, que são instruídos em todo momento sobre o inculcar da palavra de Deus. Tanto judeus como gregos, que são pagãos, desconhecedores da palavra de Deus, que vivem numa cultura imoral, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. A expressão estar debaixo do pecado, ela é comumente usada por Paulo em Romano para dizer estar debaixo do jugo
da escravidão, do cabresto do pecado. Em outras palavras, é como quando alguém vai andar a cavalo, né? E coloca o cabresto. Então você puxa a rédea para a direita, o cavalo vira para a direita. Você puxa para a esquerda, ele vira para a esquerda. Então você vai controlando ele na rédea. E a ideia de estar debaixo é a ideia de estar sob o controle de um impulso, de uma disposição pecaminosa que é muito mais forte do que nós, de algo que nasce conosco, que se desenvolve em nós, e conforme nós vamos crescendo e amadurecendo, nós simplesmente vamos refinando a nossa capacidade de pecar. Quer ver um exemplo disso? A Bíblia diz que todos nós somos concebidos em pecado. Salmo 51, verso 5, vimos agora. Por exemplo, permita usar a Aninha de exemplo, né? A Aninha tem quantos anos? 3 anos, né? A irmã Ingrid chega e fala assim: olha, tem sobremesa. Hoje vai ter sobremesa. Mas a sobremesa que a nossa irmã Regiane, né, fez, vai ser só para depois do almoço. Aí está todo mundo fazendo almoço, conversando e tal. A Aninha disfarçadamente vai lá e pega uma colherada e come a sobremesa e suja, e a sobremesa cai na barriga dela, no peito dela assim, suja a roupa dela. E aí a irmã Ingrid chega e fala assim, aí tá, antes da Ingrid chegar, aí a Aninha vai lá, comeu, esconde e sai, vai brincar. O irmão Diego, que também está com fome, porque o almoço não saiu ainda, chega lá e vê a sobremesa, e ele sabe que não pode comer, porque é só depois do almoço, né? E ele vai lá então, come umas colheradas da sobremesa. Só que o irmão Diego vai lá no banheiro, se lava, não suja, escova o dente. A irmã Ingrid chega lá e vê a travessa de sobremesa mexida. Aí ela fala assim: quem mexeu na sobremesa? Vem cá meninada, vem cá. E a meninada vem toda, né? E o irmão Diego chega: o que está acontecendo? Né? E a irmã Ingrid pergunta assim: quem foi que comeu a sobremesa? A Aninha toda suja diz: eu não sei. Foi você? Não. Josué: eu não. Foi você, Estevão? Eu não. Sara? Eu não. Ana? Eu não. E está lá a prova. Aí o Diego fala assim: mas que feio, né? Quem foi que comeu a sobremesa? A diferença de um para o outro foi que nós, ao crescermos, nós apenas aprendemos a refinar o nosso pecado. Quem aqui já passou dos 30? Você desaprendeu a fazer birra? Você já aprendeu a desfazer birra? Você é birrento, pastor? Fala a verdade, você é birrento, pastor? Olha que eu vou perguntar, a esposa do senhor não está aqui hoje não, né? Não, birra é só coisa de neném que mama. É? Quando o camarada fala assim: eu não quero mais. Qual que é a diferença desse camarada, dessa pessoa, de um bebê que esperneia no colo da mãe? Nós só refinamos a nossa potencialidade pecaminosa. Nós deixamos de pecar, por vezes de forma grosseira, de forma escandalosa, mas às vezes Deus, na sua soberania, para nos humilhar, para mostrar que para derrubar o nosso orgulho, para quando a gente fala assim: eu não sou como fulano. Lembra do fariseu que estava lá e o publicano estava olhando dentro do templo, o fariseu orando, ele dizia assim: porque Senhor, eu entrego o dízimo, Senhor, eu jejuo, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. E Lucas, narrando a parábola de Jesus, dizia que aquele homem orava de si para si mesmo, porque a sua oração não chegava a Deus. Enquanto que o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então, irmãos, nós precisamos observar que a palavra, quando ela nos denuncia, e ela diz então: não há um justo sequer, Romanos 3 diz aqui: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem veneno, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor diante dos seus olhos. Voltando para Efésios capítulo 2, verso 1. Todos nós nascemos, todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E observe que Paulo aqui, inspirado por Deus, não está falando só de problemas morais, está falando que o pecado, observe bem, nós pensamos às vezes no pecado como sendo algo apenas moral ou espiritual, mas a Bíblia fala do pecado como sendo transgressão da lei de Deus. Nós estivemos no final de semana passada fazendo a exposição da segunda tábua da lei. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. E vimos que nós pecamos muito mais do que somos capazes de perceber e identificar o nosso pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas observe o quão grave isso é. Porque talvez você fale assim: quanto de pecado é necessário para que Deus nos sentencie à morte? É preciso o cara ser muito perverso, é preciso ele ser insuportável, é necessário que ele seja deplorável, é necessário que ele seja alguém que não consiga viver em sociedade. Não. O Senhor Jesus em Mateus capítulo 5 disse: se você apenas chamar o teu irmão de tolo, você se torna merecedor do inferno. Mas pastor, e o senso de proporcionalidade? Ninguém é sentenciado à pena de morte porque xingou outra pessoa. Mas observe bem, quando eu peco contra alguém, eu não estou pecando só contra aquela pessoa. A palavra de Deus diz que todo pecado é pecado contra Deus. Eu posso pecar contra o próximo, é possível que isso aconteça, mas ao pecar contra ele, eu também estou pecando contra Deus. E aí nós devemos lembrar que o senso de proporcionalidade não é medido na sua sentença, porque eu pequei apenas numa palavra indevida contra alguém. Eu pequei contra aquele que é infinitamente perfeito e o dono da vida. Eu usei semana passada, para falar de proporcionalidade moral, a ilustração de uma criança que bate no rosto de uma outra criança. É uma ofensa. E é terrível isso, é constrangedor. Quem é pai sabe disso. Quando uma criança ofende, machuca a outra, quando você fica constrangido com isso. Uma criança que bate no rosto de um tio, de uma professora, e isso é mais grave. Mas essa criança, ao bater no rosto da mãe, aumenta a gravidade. Por quê? Porque existe uma relação de valor. Agora imagine que toda vez que nós pecamos, nós batemos no rosto de Deus, e isto é infinitamente grave em cada pecado que nós cometemos. Aqui na cidade tem juiz? Não, o condado em Patinga, né? Vamos dizer que você é chamado a comparecer diante do juiz. E aí você já está numa situação complicada, né? Porque assim, a gente não vai, até onde eu sei, ninguém é convocado para comparecer diante do juiz para poder receber honra ao mérito. Geralmente a gente vai para responder alguma transgressão, algum crime que a gente comete, alguma infração que a gente comete. Imagine você já comparece diante do juiz por causa de algo que você fez, e aí ao comparecer diante dele, em vez de você chegar com humildade, com respeito à pessoa, a figura pública e revestida de autoridade que ele é, você chega então dizendo que: o que eu estou fazendo aqui?
Por que o senhor me chamou? Chega com arrogância. E ele, ao dizer assim, acho melhor você se portar devidamente diante do ambiente, da relação, do momento. E aí você então resolve chegar perto à mesa dele e bater a mão na mesa e botar o dedo nele e falar assim: o senhor não tem direito nenhum de falar nada comigo. Minha pergunta é: você faria um negócio doido desse? Você faria uma loucura dessa? Uma irresponsabilidade dessa? Ninguém faria isso. Porque mesmo homens tão pecadores quanto nós, mas pelo fato deles serem revestidos de autoridade por Deus e reconhecidos pelo Estado com a função que exercem, nós lhes devemos honra. Romanos capítulo 13 fala isso: honra a quem honra, porque são autoridades restituídas por Deus. Se Deus que se Deus que institui estes homens com autoridade, e nós os respeitamos por causa do lugar que eles ocupam, por que nós poderíamos então agir com desrespeito diante de Deus? E aí todos os nossos pecados evocam a ira e a sentença de morte. É por isso que Paulo começa dizendo: Ele vos deu vida, porque todos nós nascemos mortos. Nós nascemos debaixo de uma herança que vem de Adão. Adão foi o nosso representante, e tudo de errado, o pecado cometido pelo nosso primeiro pai, acarretou sobre nós uma sentença de condenação, de modo que todos nós já nascemos debaixo não somente da escravidão do pecado, mas também já nascemos condenados pela morte, a morte que Deus prometeu a Adão antes da queda: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer você vai morrer. Mas pastor, eu não comi, mas eu sou descendente de Adão. E ao ser descendente, eu já nasço debaixo da sentença do meu primeiro pai. Mas observe bem que aqui nós não somente nascemos, mas antes que você tente se desculpar dizendo: mas eu não fiz, eu não estava lá, eu não tomei decisões, se eu estivesse lá com Adão eu faria diferente, né? Faria não. Sabe por que você não faria? Verso 2 e verso 3. Todos nós andamos outrora segundo o curso deste mundo. Observe a expressão curso deste mundo. Aqui na região, quando dá chuva muito forte, dá enxurrada, enxurrada, dá, né? Então, imagine só quando você tem uma chuva e aquela tromba d'água cai e sai aquela enxurrada levando as coisas, né? E aí você vê carro, moto, as pessoas que são pegas de surpresa na enxurrada, são levadas naquilo ali, e às vezes elas morrem, inclusive porque elas não têm onde se agarrar, e aquela água barrenta levando, e a força da água girando a pessoa, de modo que ela não tem no que se salvar, e ela vai morrer. A ideia de curso deste mundo é aquilo que de forma forte, como uma enxurrada, sai levando as pessoas. Como que o modo como as pessoas pensam, o modo como as pessoas sentem, a cultura que elas vivem, o modo como elas são influenciadas, o modo como elas são inibidas, como elas são condicionadas. Se você quiser chamar isso de engenharia social, pode chamar, mas a Bíblia chama isso de o curso deste mundo, o modo como as pessoas elas são influenciadas por tudo. Semana passada alguém chegou em mim e falou assim: pastor, mas observando e tentando entender os 10 mandamentos, como o pastor acabou de fazer a exposição, então não tem como não pecar. Aí que está o detalhe: nós só não pecamos quando nós somos sustentados e preservados pela graça de Deus. Porque quando nós somos entregues para o desejo natural do nosso coração, nós quebramos a lei de Deus, nós transgredimos a lei de Deus. Talvez você vai dizer assim: eu nunca matei ninguém. Sim, talvez você nunca tirou a vida de ninguém, mas talvez você já teve desejo de que alguém morresse. Talvez você já irou com essa pessoa.
que vem um lugar que talvez a maioria de nós, eu não sei se aqui em Paba o trânsito é bom. O trânsito aqui em Paba é tranquilo? É, graças a Deus, né? Lá em Teoflotone não. Tá? E aí você está dirigindo, e hoje mesmo vindo de Belo Horizonte para cá, hoje não, ontem, né? Dirigindo, vez em quando o camarada ele te dá aquela fechada assim, né? Aí te dá aquela fechada assim, e aí você percebe a velha natureza, ela dando aquela suscitada, né? E aí você está dirigindo, mais tranquilo, descontraído e prazeroso é dirigir, para quem gosta de dirigir, mas de repente o camarada vem te dar uma fechada. Você vai dizer assim, vai com Deus. É claro que crente não xinga, né? A gente apenas usa às vezes algum termo, ô seu incircunciso. Mas o fato de você irar, o fato de você se rebelar, o fato de você sentir, você já matou aquela pessoa. É quebra do sexto mandamento. Eu falei do sexto mandamento também quando você deixa de produzir qualidade, quando você como profissional deixa de fazer o que é necessário. Eu não sei quantos aqui assistiram um filme chamado Lista de Schindler. Assistam. Vou dar um spoiler. No final do filme, quando ele já se tornou denunciado pela SS, a polícia secreta nazista, e agora ele também tem que fugir para não ser preso, porque ele era alemão, ele não era judeu, e Schindler estava fazendo uma lista e tentando salvar o máximo de judeus da polícia secreta alemã, nazista, que prendia e mandava os judeus para os campos de concentração. E ele então usava as suas joias, o seu dinheiro, a sua riqueza para poder comprar judeus e pagar a fuga deles. E quando chega no final do filme, ele fala assim, eu podia ter salvado mais gente. Eu podia, esse anel seria 3 judeus, esse relógio seriam 10 judeus. E ele começa então a se lamentar. E é interessante que a moral é, nós nunca vamos fazer o suficiente. Porque, embora o texto fala do que nós fazemos, e observe bem, pastor, eu não sou uma pessoa imoral, glória a Deus por isso. Eu não sou uma pessoa que fala imoralidade, fala palavrão, não sou uma pessoa que tem vida devassa, eu não sou uma pessoa que faz coisas erradas, glória a Deus. Mas observe, não basta apenas não fazer. Se nós conseguíssemos, nós deveríamos positivamente produzir justiça. E essa é a grande dificuldade da nossa parte. Mas isso nós vamos ver do verso 4 ao verso 7. Então, observe que nós temos o mundo que traz-nos uma enxurrada de coisas que nos influencia. Você ouve música, tem música imoral. Você vai assistir um filme, hoje filme de criança. Você vai assistir um filme de criança, aparece nudez, aparece imoralidade, aparece ideologia de gênero, aparece, mesmo que não apareça coisas sexualmente agressivas e imorais, mas aparece às vezes questões que aparentemente são ingênuas, como a Peppa, que o tempo todo está dizendo assim, papai é bobo, e desconstrói a autoridade da figura paterna. E nós vemos o tempo todo uma enxurrada agindo contra Cristo. Nós estávamos falando hoje, por exemplo, de por que existe um movimento pró-aborto. Porque a ideia realmente é de cada vez caindo em degradação. Nós mencionamos, por exemplo, pessoas que se envolvem em pornografia, às vezes vê um tipo de pornografia, quando assusta, já está escravizado por um tipo grosseiro e absurdo de pornografia. Porque o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Observe, não somente o curso deste mundo, mas o príncipe da potestade do ar, e observe ainda o verso 3, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Não adianta você falar assim, não, eu pequei porque o diabo, eu pequei não porque não tinha opção.
A Bíblia diz que o pecado ele nasce do coração. Jesus diz que do coração procedem mentira, o engano, o assassinato, adultério. O Senhor Jesus diz que é do coração. Então, por isso ele conclui: e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. Talvez você já deve ter ouvido várias vezes: o amor de Deus está sobre todos os homens, Deus ama todos os homens. Não. Se você está ouvindo isso, você está ouvindo um falso evangelho. Mas pastor, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Tá bom, então vamos abrir lá em João 3 e vamos dar uma observada se é isso que ele está dizendo. João 3:36. Olha 20 versículos depois, para ver se é isso mesmo que ele está dizendo. A manifestação do amor de Deus é universal. A aplicação e a apropriação do amor de Deus é individual. João 3, verso 36. Observe bem aí o texto. Por isso, verso 35 e 36. O Pai ama o Filho, e todas as coisas que tem confiado às suas mãos. E aí você vai, no decorrer do Evangelho de João, diz assim, vem lá, Jesus, aqueles que tu me deste, aqueles que tu me deste, né? Então Deus ama aqueles que Ele dá ao Pai. Verso 36, por isso o quê? Que Deus ama ao Filho e as coisas e aqueles que o Pai dá ao Filho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, não crendo no Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o amor de Deus, a ira de Deus. Por isso que Paulo, concordando com o Senhor Jesus, obviamente por questão de serem inspirados, ele diz: nós éramos por natureza filhos da ira. Quanto mais tentamos nos esforçar para obedecer à lei de Deus, mais nós transgredimos. Imagine aí, uma pessoa perto de você, ela tem uma crise alérgica, e ela começa então a fechar aqui a garganta, né? E não consegue respirar. Tem um procedimento que é de fazer uma perfuração mais ou menos por aqui assim, não é? Para a pessoa conseguir respirar. Aí você é a única pessoa que está perto dela. E aí você pode fazer isso com até um lápis. Não é a melhor coisa para fazer, mas vamos dizer que você tem vamos ser generosos na ilustração. Você tem um canivete, olha, bem afiado. Aí a pessoa está no chão correndo, porque ela está perdendo a oxigenação. E você então tem que fazer uma perfuração. O grande detalhe é que você não tem treinamento técnico para isso. Você não sabe como fazer isso. E se você cortar no lugar errado, você pode cortar uma veia e ela morrer por esgotamento. O grande detalhe é que nós, quando tentamos obedecer à lei, nós matamos. Quando nós tentamos ser bons, nós descobrimos que somos maus. Quando nós tentamos amar, nós descobrimos que odiamos. Quando nós tentamos cuidar, nós descobrimos que destruímos. Quando nós tentamos ajudar, nós descobrimos que prejudicamos. Quando nós tentamos obedecer à lei, nós descobrimos que transgredimos. E é por isso que somos, por natureza, filhos da ira. Porque mesmo a nossa obediência, ela está manchada pelo pecado. Vamos dar um outro exemplo disso aqui. Pudim, negócio bom. Pudim vai, leite condensado. Por favor, irmãs, me ajudem aí, porque eu não sou cozinheiro. Quantos ovos? 3.
3 é suficiente, não vai ficar aquele cheiro de ovo não, né? Tá bom, então 3 ovos, leite condensado, 3 ovos, leite e só? Eita, mas o troço é muito fácil, mas vamos lá, você põe no liquidificador. Primeiro ovo, segundo ovo, terceiro ovo, você, tá podre. Aí você coloca o leite condensado, coloca o leite, tampa e bate. Mas pastor, peraí, tem um ovo podre. Bate, coloca na forma, coloca banho-maria, leva para o forno. Pastor, tem um ovo podre. Você espera lá quantos minutos? 30 minutos, 40 minutos, tira. Aí o pastor Tonico vai para sua casa fazer uma visita e você dá o pudim para ele. Mas pastor, tem um ovo podre. É isso que você faz com a sua vida sem arrependimento diante de Deus. Senhor, eu sei que eu peco, mas está aqui, é um pudim com ovo podre. Mas tem coisa boa. Sim, eu sei que Deus, na sua bondade, produz em mim alguma virtude, mas mesmo as minhas virtudes estragam o resto. Mesmo aquilo que eu posso dizer assim, tem coisa boa, mas estraga, contamina, prejudica o resto. É por isso que não basta apenas não fazer, é necessário fazer. E aí vem o verso 4 ao verso 7. Observe, o fato de a nossa vida ser pecaminosa, o fato de nós sermos pecadores. Talvez você deve estar me olhando e pensando assim: esse pastor exagera demais. Eu não sou assim. Verso 1 ao verso 3 não fala comigo. Permita-me te dar uma informação, talvez muito triste. Sabe o que caracteriza uma pessoa morta? Pastor, é óbvio, ausência de vida. Sim. Como é que você diagnostica uma pessoa morta? Pupila não dilata, não há batimento cardíaco, não há reação de dor, ela perde toda a sensibilidade, o cérebro não tem ação, não existe atividade cerebral, ela está morta. Sabe como que você diagnostica se você é vivo ou morto espiritualmente, diante do texto aqui? Não há temor do Senhor. Você não consegue ver gravidade de pecado em você. Uma das coisas que o pecado faz em nós, mesmo naqueles que já conhecem a Cristo como seu Salvador, é insensibilidade. Sabe por quê? Porque a natureza essencial do pecado é algo sem sentido. Pecado não tem sentido. Pecado é algo irracional. Pecado é algo irracional. Por que você peca? Porque eu sinto vontade. Não. Sim, a vontade é o resultado de impulso. Por que a Bíblia, ao comparar pessoas que vivem no descontrole do pecado, comparam ela a porcos que voltam a revolver-se em lama, a cachorro que volta a comer o vômito, a cavalos e mulas que precisam de cabrestos? Por que a Bíblia nos compara com animais quando nós estamos entregues ao pecado? Porque o pecado ele é irracional. Por que um homem que jurou amores à sua esposa, e por vezes até ama verdadeiramente a sua esposa, ele fica sendo tentado e assediado várias vezes pelo olhar ou pelo pensamento por outras mulheres? Por que uma mulher que sabe que ela, ao cuidar do lar e cuidar dos seus filhos e honrar o seu marido, ela prefere humilhar ele publicamente? Por que nós que sabemos que o trabalho honra, dignifica, constrói o homem e abençoa a vida de outras pessoas, por que nós temos preguiça? O pecado é algo irracional, o pecado é algo sem sentido,
E um dos efeitos que o pecado causa é esta insensibilidade. É por isso que a primeira coisa que Deus faz em nós, quando Ele quer nos converter e mudar a nossa vida, é nos dar sensibilidade pelo pecado, para que nós possamos sentir tristeza pelo pecado, vergonha pelo pecado, e possamos ser conduzidos pelo Espírito ao arrependimento. Se nos falta arrependimento, se nos falta vergonha pelo pecado, se nos falta tristeza pelo pecado, se nos falta a convicção de que nós somos isso, que o Deus que não mente diz que nós somos, é porque nós estamos mortos. Mas não basta apenas tentar não viver a imundícia do pecado. Isso seria apenas uma parte. É necessário que nós vivamos produzindo uma justiça perfeita, de uma obediência perfeita da lei de Deus. Não nos basta apenas não transgredir. É necessário que nós obedeçamos perfeitamente a lei de Deus. Imagine uma pessoa importante e muito rica, Bill Gates. Você acha que uma pessoa que tem um histórico assim, puxa a ficha do cara, estuprador, assassino, patricida, matricida, né, e tal, etc. Aí um cara desse é apresentado e diz assim, ó, Bill Gates, você gostaria de ter esse cara como filho? Bill Gates vai dizer, não, para que eu quero ter um sujeito desse como filho? É até ruim para a minha reputação, para o marketing da minha empresa. Ok. Mas vamos dizer que você, gente boa, ficha limpa, tudo tranquilinho, né? Gente trabalhador, honesto, se candidata a ser filho do Bill Gates, ele te adotaria? Você teria que merecer. Até para ser contratado na empresa dele lá nos Estados Unidos, você teria que ter currículo, competência, know-how. Você teria que ter bom nome, você teria que ter uma boa indicação para ser contratado na empresa deles. Observe bem, para que nós pudéssemos ser adotados como filhos de Deus, por mérito, nós deveríamos obedecer no padrão em que Deus cumpre a sua própria lei. E esse é um padrão que nenhum de nós consegue. Abra comigo em Romanos capítulo 10. Romanos 10. Romanos capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Irmãos, Romanos 10, do verso 1 ao verso 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles, dos judeus, é que sejam salvos. Qual era o problema do judeu? O judeu, na época de Paulo, ele cria que ele era salvo, primeiro, por ser judeu. Então assim, independentemente do jeito que eu viva, eu vou chegar lá no céu, porque eu sou descendente sanguíneo, biológico de Abraão, sou judeu, vou para o céu. Só que o judeu, ele ainda tinha uma outra ideia. Eu cumpro a lei de Deus. Eu não sou como os pagãos, eu cumpro a lei de Deus. E pelo fato de ser judeu e cumprir a lei de Deus, é impossível que eu não vá para o céu. E é isso que Paulo está desconstruindo aqui. E é por isso que ele agora, no verso 2 e verso 3, ele vai dizer: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, a obediência que eles têm da lei, não é a obediência que Deus exige. Imagine você trabalhando numa empresa,
Quem é que define as normas de trabalho da empresa? É você ou é o dono? Quem é que define o horário de começar o trabalho? É você ou o dono? Quem é que define o seu salário? É você ou é o dono? Quem é que define as suas férias? É você ou é o dono? No caso dos judeus, eles pensavam que era eles e não Deus. No nosso caso, por vezes, nós pensamos que somos nós que definimos por que Deus tem que nos salvar. E é nesse caso que ele diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, a justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei, a fim aqui não é término, a finalidade da lei. A finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Como é que nós podemos obter a justiça de Deus? Por meio de Cristo Jesus. É por isso que o verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Nós não somos salvos por causa da nossa obediência. Nós não somos salvos por causa de algum mérito nosso. Nós não somos salvos por causa de virtude. Nós não somos salvos por causa de alguma qualificação ou competência nossa. Nós somos salvos por causa da misericórdia de Deus. E as Escrituras dizem lá em Lamentações capítulo 3 que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos. É por causa das misericórdias é que nós somos salvos, por causa do grande amor com que nos amou. E ele nos lembra no verso 5: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Por que juntamente com Cristo? Porque quem obedeceu perfeitamente toda a lei, quem viveu de forma completa e perfeita tudo que Deus exigiu, foi Cristo. Ele produziu justiça, ele produziu os dons, ele produziu virtude pela sua obediência. Nós, ao tentarmos obedecer, nós desobedecemos. Ao desobedecer, o salário do pecado é a morte, nós morremos. E ao morrer, nós não somente estamos debaixo de uma condenação, mas sentenciados debaixo da ira, justa ira de Deus. Mas Cristo Jesus, por causa do grande amor com que nos amou, Ele produziu virtude, justiça. E ao fazer isso, Ele agora, lá sobre a cruz, recebeu a minha condenação. Esse é o grande detalhe. Eu pequei, eu deveria ser condenado. Eu pequei, a ira estava sobre mim. Eu pequei, eu merecia ir para o inferno. Mas por causa da misericórdia de Deus, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor de Deus, em Cristo Jesus, Ele me dá o perdão. A minha miséria, o meu pecado, a minha condenação foi lançada sobre Cristo. A justiça que Cristo produziu, os méritos que Cristo produziu, a aceitação que Cristo teve pela sua perfeita e completa obediência, Ele produziu e transferiu para mim. É o que Paulo chama de justificação. E é por isso que Deus, sendo rico, Ele nos deu vida, estando nós condenados em nossos pecados, Ele nos deu vida em Cristo Jesus, para mostrar e nos ressuscitar em Cristo, e nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós temos não só o perdão, nós temos agora uma promessa de vida eterna, e nós temos a garantia de que aquele que está sentado, Deus Pai, e intercede por nós, Ele garante vida e vida eterna a nosso favor. Nós não precisamos mais temer a morte, nós não precisamos mais sofrer pela morte, mas nós temos uma vida eterna. Mas vem em terceiro lugar agora, do verso 8 ao verso 10, nós temos o propósito dessa salvação. O propósito da salvação, então, é que pela graça sois salvos,
Mais uma vez, a palavra de Deus nos lembra o que ele acabou de dizer no verso 4, de que a misericórdia do Senhor e o amor de Deus, que nos obteve a salvação pela obediência de Cristo, que agora nos alcançou, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Como que isso acontece? Eu não consigo obedecer perfeitamente. Eu preciso reconhecer que, Senhor, por mais que eu estude a palavra, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente viver uma vida coerente, eu não consigo obedecer perfeitamente tudo o que a lei exige. E ao pecar eu me torno condenável. Só que agora, ao receber Jesus como meu Salvador, ao receber Cristo como meu Senhor, a justiça dele me reveste. E aí nós somos como que mendigos, vestindo as vestes do rei, e nós podemos comparecer diante do seu trono, porque nós temos as vestes dele. Mas observe ainda que é pela fé. Eu preciso crer em Cristo Jesus, eu preciso receber como meu Senhor. Se alguém chegasse em você e falasse assim: olha, amanhã você pode ir em Patinga, na minha empresa, leva o seu currículo, eu vou contratar você, eu vou te pagar um salário de 15 mil reais. E detalhe, quem está falando isso para você é o dono da empresa. Você ia rir dele? O dono da empresa fazendo uma proposta dessa, você riria dele? Você creria, porque primeiro, você sabe que ele é o dono. Segundo, como dono ele tem competência para fazer isso, ele tem autoridade para fazer isso. Mas observe que a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando conosco, diz: creia, arrependa, e eu não vou condenar você. Creia e arrependa, e eu vou te dar vida eterna. E é isso que ele diz, lembrando, isto não vem de você, porque toda capacidade, todo dom, toda salvação vem de Deus, não de obras, diz o verso 9, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante de Deus: Senhor, eu vivi uma vida lá em Ipaba ou em qualquer lugar, e a minha vida foi assim, não foi uma das melhores, mas eu creio que eu mereço a salvação, eu mereço ir para a sua graça, eu mereço ir para o seu trono, eu mereço ser perdoado, eu mereço o seu amor. Ninguém consegue, ninguém merece. Essa é a grande verdade exposta, não de obras para que ninguém se glorie, é graça, é favor imerecido. Mas antes que você fale assim: pastor, então eu não preciso fazer nada, eu não preciso obedecer a Deus, eu não preciso viver a vontade de Deus. Precisa. Nós fomos criados para as boas obras. Nós não somos salvos por causa das boas obras, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por causa da justiça de Cristo, nós somos salvos por causa do amor de Deus. Mas ao experimentar este amor, ao ser alcançado pela graça, ao receber a justiça de Cristo, Romanos 8, verso 1 diz: portanto sabemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e agora, não sendo mais condenados em Cristo Jesus, salvos pela graça, amados por Deus, perdoados pela sua misericórdia, nós somos chamados a revelar e a obedecer o amor de Deus pela obediência. E a obediência, ela se revela em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Como é que eu sei que eu estou morto em meus delitos e pecados? A insensibilidade que o pecado causa, a indiferença com a palavra de Deus, a falta de temor pelo Senhor, a falta de amor por Cristo, a falta de senso de pecado,
que o Espírito produz em nós, porque Jesus em João 14 diz que o Espírito seria enviado para que ele nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não somos convencidos do nosso pecado, se nós não somos convencidos, persuadidos da justiça de Deus contra nós, e se nós não somos atemorizados com o juízo de Deus, é porque nós estamos mortos, porque o morto, ele é indiferente. Ele tem uma indiferença e uma insensibilidade. Mas como que eu sei que eu estou salvo em Cristo Jesus? Eu sei que eu não mereço essas coisas, porque é graça. Eu sei que Cristo obteve aceitação por mim, porque eu não conseguiria obedecer perfeitamente a lei. Eu sei que pela fé, e eu creio, que não é obras, mas é dom de Deus, diz a Escritura. Deus graciosamente decidiu me amar. Deus graciosamente decidiu fazer-me seu filho. Deus graciosamente decidiu me aceitar. Deus graciosamente decidiu me revestir com a sua justiça. Deus graciosamente decidiu me perdoar. E todo fardo, todo peso, toda vergonha do pecado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós temos vida. Ele vos deu vida. Ele não nos deu morte. O texto poderia começar assim: Ele vos deu morte, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas o texto começa dizendo: Ele vos deu vida, estando vocês mortos, porque a morte é mérito seu, mas a vida que Ele dá é mérito de Cristo. Se você vive a sua vida sem Deus, você vai viver a sua morte. Se você vive a vida que Cristo oferece, você vive a vida eterna. Eu gostaria de encerrar lendo João 6. Abra comigo, por favor. João 6. Do verso 44 ao verso 47. João 6, do verso 44 ao verso 47. E a palavra do Senhor Jesus, ela nos diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Se alguém, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, que é Cristo, né? Este o tem visto. E em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. O verso 45, na sua segunda metade, diz: portanto, todo aquele que tem da parte do Pai, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O Evangelho foi exposto a você essa noite. Nós somos pecadores, merecedores da ira de Deus, debaixo da condenação de Deus, e somos por natureza filhos da ira. Mas Deus, na sua rica misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, enviou o seu Filho para que Ele pudesse produzir a virtude que nós não temos, produzir a justiça pela obediência da lei que nós não conseguimos. E Ele recebeu a condenação que era nossa, por merecimento nosso,
porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus resolveu nos amar e nos perdoar, não por obras, mas por causa da sua graça. E Ele exige e ordena que nós creiamos nele, porque Jesus disse que aquele que ouve e aprende de mim, esse tem a vida eterna. Que você possa crer em Cristo Jesus. Muito mais do que um grande empresário chega em você e fala assim: me dá teu currículo aqui, amanhã segunda-feira vai lá na minha empresa, eu vou te contratar e vou te dar 15 mil reais de salário, e você vai confiando, porque afinal de contas é o próprio dono que está falando, o autor da vida, que é o Senhor de todas as coisas. Ele diz: creia em Jesus e você terá a vida eterna. Creia no Senhor Jesus e eu vou perdoar todos os seus pecados. Creia em Cristo Jesus e você será liberto de toda maldição. Creia em Cristo Jesus e você terá uma consciência perdoada em saber que o amor de Deus rege a sua vida. Creia em Cristo Jesus e Deus vai restaurar a sua vida e reestruturar e reconduzir toda a sua vida. Creia em Cristo Jesus e a bênção dele estará sobre você. Que Deus nos abençoe. Amém.